Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para a gente conversar muito sobre o nosso Botafogo. É difícil, né, falar sempre depois de uma derrota, mas eu acho que a torcida do Botafogo, já no estádio Newton Santos, ontem após a partida contra o Palmeiras, entendeu que o resultado de ontem não pode apagar o que o time começou a trilhar nesse segundo turno, né? O Botafogo vem numa evolução clara, nítida evolução. Venceu o Coritiba, venceu o Fortaleza fora de casa, venceu também o Goiás fora de casa. O Botafogo conseguiu unir desempenho com resultado nessas últimas partidas. Só que a gente também precisa reconhecer a qualidade do adversário. A gente enfrentou o Palmeiras, que é o atual bicampeão da Libertadores, virtual campeão do Campeonato Brasileiro, só tinha perdido 2 partidas no campeonato inteiro, é um time extremamente regular, jogou com seu time principal, mas o detalhe, o que eu acho mais importante ser dito aqui, o Botafogo não se acovardou. Teve jogos no primeiro turno que o Botafogo simplesmente não conseguiu jogar bola. Quem vai lembrar aqui do Botafogo e Fluminense dentro do estádio Newton Santos, em que o Fluminense teve 80% de posse de bola, o Botafogo não conseguiu jogar. Ontem não. Ontem o Botafogo conseguiu jogar, principalmente no primeiro tempo. Acho que o Botafogo teve chances, inclusive, de fazer gols no primeiro tempo. Acho que o placar de 2-1 no primeiro tempo foi um placar injusto. Só que no futebol não dá muito para você cobrar justiça, você precisa ser eficiente. E aí a gente volta onde eu tinha falado aqui no pré-jogo para vocês. O time do Palmeiras é muito eficaz. Dificilmente o Palmeiras perde 2, 3 gols de cara. Quando o Palmeiras tem 2 chances, geralmente ele guarda uma. Então é muito complicado você perder gols feitos contra o Palmeiras. Né? O Botafogo teve chances de criar, mas acabou finalizando mal. E no único gol que fez, acabou sendo aí uma habilidade enorme, uma precisão enorme do Tiquinho Soares, que é um baita atacante, todos sabem disso. Acabou surpreendendo o goleiro Everton. Mas notoriamente a gente entende que o Botafogo sentiu também a falta de alguns jogadores titulares. O Botafogo sentiu muita falta, por exemplo, do Vitor Cuesta. É inegável que quando sai o Cuesta do time e entra o Canu, o nível acaba caindo, né? O nível acaba descendo. O Botafogo está no seu primeiro ano da SAF e está numa construção de um elenco. O Botafogo ainda não conseguiu montar um elenco perfeito, um elenco homogêneo, né, que as pessoas costumam chamar. Quando você sai de um titular para um reserva e o nível acaba caindo bastante, mostra fragilidade no seu elenco. Então o Botafogo começou o processo de melhoria do seu elenco, mas não está perfeito ainda, está longe de estar perfeito. Exemplo, partida de ontem. Sai o Cuesta, entra o Canu. O Canu, eu vou falar daqui a pouco dele aqui, porque eu acho que o Canu tem uma situação um pouco diferente em relação à sinergia dele com a torcida, né? A torcida do Botafogo não tem muita paciência com o Canu. E o Botafogo ontem também teve a ausência do Fernando Marçal, lateral esquerdo. E aí quando sai o Marçal do time, entra o Hugo, o nível também cai bastante. O Hugo é um jogador que veio da base do Botafogo, é um jogador que é novo, nem acho ele muito ruim, não acho isso, só que ele é muito abaixo do Marçal, isso é fato. Então, assim, a gente acaba descendo bastante o nível quando tem ausências aí do Marçal e do Vitor Cuesta. O Botafogo também teve a ausência do Lucas Fernandes, então são 3 titulares nesse time que ficaram fora. E ontem o que ficou mais evidente, na minha opinião, foi a ausência do Lucas Fernandes, porque é na ausência do Lucas Fernandes que entra o Gabriel Pires, que fez ontem a sua pior partida com a camisa do Botafogo, né? Entregando 2 gols aí, conforme eu disse no vídeo de ontem de pós-jogo. Estava numa noite muito infeliz, fez um pênalti extremamente infantil e perdeu a bola do terceiro gol que liquidou a partida, né? E não foi só aquela bola do terceiro gol que ele perdeu outras bolas dessa mesma maneira. O Gabriel Pires é um jogador que ele é uma rotação um pouco abaixo, né? Ele é um pouco mais lento. Então isso irrita também um pouco a torcida, porque ele é um jogador que não dá dinâmica ao time como o Tietê, por exemplo, faz, como o próprio Lucas Fernandes faz também. Ele é um jogador que
tem uma característica um pouco diferente, uma característica de mais lentidão mesmo, é um jogador que cadencia mais o jogo, né? Então a torcida do Botafogo se irritou bastante com as tomadas de decisões ontem do Gabriel Pires. É um jogador que, se der espaço, ele é muito técnico, ele tem um bom passe, mas ontem realmente nada estava dando certo para ele. Errou muito passe, perdeu muita bola no meio-campo, e você perder bolas no meio-campo para um Palmeiras muito eficiente, acontece o que aconteceu, de fato. O Palmeiras vai conseguir fazer os gols e vai liquidar a partida. É assim que o Palmeiras joga há 2 anos. É assim que o Palmeiras vence há 2 anos. Deu mole pro Palmeiras, o Palmeiras vai fazer os seus gols e vai acabar com a partida e fechar o resultado. Então, assim, eu acho que o Botafogo leva de lição, né, desse resultado alguns erros bobos, que eu já acabei de citar aqui, mas também o Botafogo não pode baixar a cabeça. Já tem jogo contra o Avaí na quinta-feira. O Botafogo tem condições de chegar na ressacada e vencer essa partida, como chegou lá em Fortaleza e venceu, como chegou em Goiânia e venceu. O Avaí está na zona de rebaixamento, está num momento complicadíssimo. O Avaí, acho que o time do Avaí também não é tão bom assim. O time do Avaí é um time frágil, então o Botafogo tem condições de se impor lá dentro e recuperar esses pontos perdidos dentro de casa para o Palmeiras, né? Acho que o Botafogo, nessa sequência agora, Avaí, São Paulo e Internacional, o Botafogo tem que pensar em fazer aí, na minha projeção, no mínimo 6 pontos. O Botafogo tem que fazer no mínimo 6 pontos nessas 3 próximas rodadas. Pelo menos é o que eu estou projetando e o que eu estou pensando para o Botafogo. Isso para a gente continuar com o nosso objetivo de uma pré-Libertadores. A gente não pode deixar o América Mineiro desgarrar, não pode deixar o Atlético Mineiro desgarrar. A gente continua no nosso objetivo, estamos em 10º lugar. O Fortaleza passou a gente perdeu uma posição nessa rodada. O Fortaleza acabou indo para nono, tá com o mesmo número de pontos que o Botafogo, mas passou a gente no saldo de gols, né? Então, assim, acho que o Botafogo tem que recuperar nessas próximas 3 rodadas a sua condição de disputar o G8. Eu vejo o G8 para o Botafogo uma realidade. Não é essa derrota para o Palmeiras ontem que vai tirar isso da minha cabeça. Acho que o Botafogo tem totais condições de disputar, sim, essa vaga na pré-Libertadores. Tá bom? Sobre o Canu, eu tinha prometido falar com ele aqui. O Canu, cara, ele é um jogador que está há muitos anos no Botafogo. Teve problemas com salários atrasados aqui e teve a questão da série que todos os torcedores viram, em que o Canu exercia um papel de liderança dentro daquele time, né, dentro daquele elenco da Série B, e a torcida ficou muito chateada com ele em determinado momento, que ele chegou a discutir com o torcedor, e depois numa reunião com o presidente do Césio Melo, ele chegou a ameaçar uma greve, não jogar, não entrar em campo. Então, assim, ele acabou se queimando muito com a torcida do Botafogo naquele momento. Então, a gente sente que não existe mais uma paciência, uma sinergia, não existe mais do torcedor do Botafogo algo que o faça apoiar o Canu. Então, eu nem acho que o Canu ontem foi um dos principais culpados. Eu acho que o Gabriel Pires foi mais culpado que o Canu. Mas ontem, no início do jogo, o Canu erra o tempo de bola, faz uma falta perigosa para o Palmeiras e toma um cartão amarelo. Ali a torcida já estava ameaçando uma vaia ao Canu, né? Então, assim, a gente percebe que a torcida não tem mais nenhum tipo de paciência com esse jogador, né? Inclusive, eu acho que o caminho natural, quando chegar no fim da temporada, é até a saída do Canu do Botafogo. Porque é difícil até pro jogador se evoluir na carreira dessa forma, né? Com a torcida jogando contra sempre. E eu não tô criticando a torcida, não, tá? Eu acho que a torcida tem os motivos dela para não gostar mais do Canu. E eu acho que até o caminho natural, quando terminar a temporada, é o Canu sair do Botafogo, ser emprestado, talvez, ou então ele vem recebendo sondagens, né? Já recebeu proposta do Corinthians uma época atrás, já recebeu proposta do São Paulo, do Cruz Azul, do México. Então, assim, é um jogador que tem mercado. Então, eu acho que o caminho natural é esse ciclo dele no Botafogo se encerrar no final do ano, mesmo ele tendo renovado há pouco tempo, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Assim, eu não tenho nada contra o Canu, inclusive torço bastante para ele, mas é fato. A gente que está no estádio, a gente percebe que o torcedor do Botafogo não tem o mínimo de paciência com o Canu e há muito tempo. Tá bom? Então é isso.
Rapidinha para vocês. Botafogo e Internacional seria em Volta Redonda, informação do Thiago Franklin, né? Falei isso ontem no pós-jogo também. Mas o Coldplay, através do Martin, né, que é o seu vocalista, acabou de anunciar que os shows no Brasil foram adiados porque que eles estão com um problema médico, eles estão com uma infecção no pulmão, cara. Muita gente falando, inclusive, que foi por conta daquela chuva que eles tomaram no Rock in Rio, né? Mas isso não foi confirmado ainda. O que foi confirmado é que os shows estão adiados no Brasil para 2023. Com isso, o jogo entre Botafogo e Internacional no dia 16 deve voltar a ser realizado no estádio Newton Santos, tá? Domingo, 18 horas, Botafogo e Internacional, dia 16 de outubro, deve voltar a ser no estádio Newton Santos. Beleza? Notícia boa aí, mais um jogo do Botafogo dentro de casa, né? Volta Redonda, com certeza o público ia ser muito baixo, né? Muita gente não consegue se deslocar para o sul do estado, então volta aí o jogo para a capital, volta o jogo para o seu estádio, Newton Santos. Um abraço e até a próxima.